Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula aí, um tema bastante interessante de direito penal, aproveitando aí esse período de reclusão forçada em razão aí da pandemia, né? Então vamos aproveitar aí para tratar de um tema muito interessante dentro do estudo do direito penal, que tem uma série de detalhes, uma série de questões e é bastante cobrado em provas da ordem, de concurso, e no mundo que nós estamos vivendo hoje, de redes sociais e de toda essa interconectividade, nós vamos observar como esse tema ele é importante. Tá? Então, só que antes de passar para a aula, eu só quero pedir a vocês o seguinte: quem gostou aí, dá uma curtida no canal, se inscreve, compartilhe o vídeo e, por favor, deixe comentários, porque isso me ajuda a balizar e a melhorar a qualidade do conteúdo, tá? Legal? Então vamos ver qual vai ser o nosso tema de hoje aí. Então voltando para cá, a nossa lousa, vamos ver qual é o tema. Olha só aí, ó. Crimes contra a honra. Esse é o tema de hoje, crimes contra a honra. Só para que antes da gente começar, não esqueçam, nós vamos ver hoje calúnia, difamação e injúria. E o que eu quero dizer para vocês? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma introdução, trazendo aspectos gerais que vão facilitar no entendimento de vocês para os três crimes e todas as questões relacionadas aos três crimes. E principalmente, se vocês guardarem esse aspecto introdutório, essas generalidades aí relacionadas aos crimes contra a honra, vocês vão conseguir resolver qualquer questão de OAB e de concurso público. Legal? Então, vamos fazer uma introdução geral e aí a gente passa para a análise de cada um desses crimes. Bacana? Voltando então para a nossa lousa aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Bem jurídico tutelado. Né? Então, o que a gente precisa analisar? Que a honra, ela é, na verdade, um bem imaterial. A honra é um bem imaterial. E só lembrando, a própria Constituição Federal, ela tem um dispositivo lá, ela tem um inciso no artigo 5º, né, que trata das garantias fundamentais, falando da honra, prevendo inclusive a possibilidade de reparação por dano moral. E quando eu falo da reparação por dano moral, tá, na verdade, o quê? Reafirmando um direito violado com relação à honra. E essa reparação de dano no âmbito civil não exclui aí as questões penais. Então, esse é um tema, né, os crimes contra a honra, aí, a honra, que é um bem imaterial. Há uma relação entre direito civil e direito penal. A Constituição Federal, então, prevendo a possibilidade de reparação de dano, né, na modalidade de reparação do dano moral sofrido, está ligado então à honra, que é um direito da personalidade. Né? Quando vocês estudaram lá em direito civil, ou quando vocês estudam em direito civil todas as questões da personalidade, a honra, esse atributo imaterial, ele está ligado ao direito da personalidade. Então, voltando para cá, honra então, bem imaterial. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, né, aí a visão de vários doutrinadores, né? Magalhães Noronha, César Roberto Bittencourt, Heleno Fragoso, né? Do que eles pensam aí a respeito da honra, né? Eu não vou ler aqui, porque vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem a leitura aí da tela, mas são visões diferentes, né? Visões diferentes de mundo aí, com relação à honra, tá? Então, vamos seguir aqui, vamos estudar efetivamente. Bom, então, o primeiro aspecto geral que eu quero falar com vocês é a respeito da classificação da honra. Então, a honra, ela se divide em honra objetiva e honra subjetiva. Então, nós vamos começar pela objetiva, depois a gente vê a subjetiva, né? Então, o que nós temos aí a respeito da honra objetiva? A honra objetiva é a reputação do indivíduo. Ou seja, o que é a reputação? É aquilo que os outros pensam de mim. Tá? Então é o que a sociedade
pensa de mim, é aquilo que os demais membros da sociedade, os demais indivíduos aí dentro da coletividade social, como eles me enxergam. Então, reputação é a imagem que eu usufruo, que eu gozo em relação às pessoas. E aí está ligado aos atributos morais, éticos, culturais, intelectuais, físicos, profissionais. Então, técnica, volta aqui para mim. Olha só, vocês estão aí, né, os alunos que estão numa sala de aula, numa universidade, num cursinho, enfim, é natural que no convívio aí diário das aulas ou do curso, vocês comecem a olhar para um colega e falar, nossa, mas esse camarada é assim, aquele camarada é assado, aquela moça é assim, ou seja, começam a fazer juízo de valor do comportamento social daquela pessoa. Então isso é reputação, né? E nós todos nós gozamos aí da reputação de vizinho, da reputação dentro da família, na reputação no ambiente acadêmico, nos cursos, fazer curso de inglês, fazer curso de vinho, sei lá, enfim, você vai ali, todo mundo vai estar observando o seu comportamento, né? A sua reputação profissional, né? Aqueles que estão estudando ou se preparando aí para concurso vão usufruir, vão ter uma reputação profissional. Então, a reputação é aquele conjunto de características que as pessoas observam na gente ou como elas nos enxergam. Isso é reputação. Então, vamos voltar aí para a lousa, né? Seguindo aí, então, a reputação, ela pode ser dividida, então, em a honra objetiva, em honra comum, né? Honra profissional e o que é a honra comum? É aquela que qualquer pessoa tem no convívio social. Né? E já a honra profissional está ligado aí aos atributos técnicos, profissionais que cada um tem. É muito natural falar assim, aquele advogado é de porta de cadeia, aquele juiz é não sei o quê, aquele promotor não trabalha, enfim, ou trabalha demais, ou aquele defensor público protege demais. Então veja, é a reputação, é como você é visto aí na sociedade. Né? Então, o que acontece? A honra objetiva, ela está relacionada aos crimes de calúnia e difamação. Então, volta aqui para mim. Honra objetiva ligada aos crimes de calúnia e difamação. Então, toda vez que a gente pensar em honra objetiva, nós estamos falando de calúnia e difamação. Então, vamos inverter. Toda vez que nós falarmos em calúnia e difamação, que nós vamos começar a estudar já já, nós estamos, na verdade, falando daquilo que as pessoas pensam da vítima. Né? Então, o que pensam de mim. Essa forma de enxergar ela é muito importante depois na análise de cada caso concreto. Desculpem, tá passando uma moto aí, sempre tem esses caras com escapamento aberto, que é, né? Mas enfim, faz parte aí da gravação. Eu gosto de deixar aqui o fundo, né, e a janela aberta para ficar mais legalzinho. Então, voltando então para cá. E aí, do outro lado, nós temos a honra subjetiva. Né? A honra subjetiva, né? Então deixa eu voltar ali para a luz aí. A honra subjetiva é aquilo que pensam, é aquilo que eu penso de mim, é como eu me enxergo, é como a própria vítima vai se enxergar. Isso é a honra subjetiva, da forma como a própria vítima se enxerga. Ou seja, são os conceitos que nós temos de nós mesmos. Né? Eu me acho bonito, eu me acho feio, eu me acho inteligente, eu me acho bom pra caramba, eu me acho um cara legal, eu me acho... Enfim, é a forma como nós nos enxergamos. E Damásio, saudoso Damásio, né? Infelizmente este ano ele passou para outro plano aí, ele dividia essa honra subjetiva em duas faces. A chamada honra-dignidade, que são os atributos morais de uma pessoa, honra-dignidade, atributos morais de uma pessoa. Então, é quando você fala que o camarada é cafajeste, que ele é ladrão, que ele é corrupto, que ele é... Sei lá, enfim, corrupto aí você já está atribuindo um crime, está previsto, né? Mas se você diz que ele é espertão, é malandro, é cafajeste, é mulherengo, é um bêbado, enfim, você está atentando aí contra atributos morais do indivíduo. E do outro lado, a honra-decoro, aí sim ela vai cuidar de atributos físico-intelectuais
da pessoa, né? Então, é a consciência da respeitabilidade física e intelectual que a pessoa acredita que tem. Então, quando você fala que o indivíduo é um imbecil, que ele é um ignorante, que ele é uma anta, que ele é burro, que ele, enfim, tantos xingamentos que hoje nós podemos aí, né? Hoje a gente tem aí xinga de fascista de um lado, xinga de comunista do outro, então na verdade distorcem um pouco aí esses conceitos. Mas o que nós temos então é que a honra subjetiva, ou seja, aquilo que eu penso de mim, ela pode ser dividida em honra dignidade e honra decoro. Honra dignidade, honra decoro volta para mim. Então essa divisão ela é muito importante, né, entre honra objetiva e honra subjetiva. E nós vamos ver depois na injúria como se fala em dignidade e decoro. Porque, compreendendo bem isso, nós vamos saber que quando nós estamos falando de honra objetiva, nós estamos falando de calúnia e difamação. E quando nós estamos falando de honra subjetiva, nós estamos falando de injúria. Então, esse quadro geral ele vai ajudar muito aí na identificação de um dos crimes dentro de um contexto fático. Isso é muito importante. Vamos voltar então para a lousa. Volta aí para a lousa. Então, quando a gente estiver falando de honra subjetiva, nós estamos falando do crime de injúria. Falando de honra subjetiva, nós estamos falando do crime de injúria. Tá? Então vamos seguir aí. Bom, outra questão aí dentro desses aspectos gerais. Será que cabe consentimento do ofendido nos crimes contra a honra? Né? O que acontece? Em geral, a doutrina entende que sim, que é cabível o consentimento do ofendido, porque entende que honra é um bem jurídico disponível. Entende que a honra é um bem jurídico disponível. Ou seja, é possível que alguém me chame de corno e tá tudo bem para mim. Ou, enfim, eu vou me sentir ofendido com aquilo ou não. Né? O Salim, o turco, não sei o quê. Enfim, dependendo do contexto, aquilo pode te ofender. Dependendo do contexto, existe um consentimento do ofendido aí. Né? Eu acabei de falar da minha condição de libanês. E, enfim, o libanês... ele não gosta muito de ser chamado de turco, né? Nós não turco, nós libanês. Isso vem um pouco da entrada, né, da imigração na época, que havia um acordo entre Brasil e Turquia, então todo mundo que entrava por aqui vinha com passaporte turco, todo mundo do Oriente Médio lá vinha com passaporte turco. Isso no final do século retrasado, início do século passado. Então ficou essa história de turco. Só que o turco, eu tenho amigos, são meus amigos de infância. Aliás, entre os meus amigos eles me chamam de Salim, Salim, Salim pra cá, né? A Alex era mais minha mãe, enfim, mas o pessoal chama mais por Salim. Mas eu tenho um amigo que me chama de Turcão. Né? E aí, Turcão? Pô, Turcão, ele só se refere assim, e eu não me sinto ofendido. Então eu estou consentindo, né, a utilização de um termo que pode, em tese, ofender a minha honra. Então cabe o consentimento do ofendido e vamos continuar vendo aí, então, quais aspectos ligados a isso, né? Então, qual é o fundamento, né? De onde que extrai o fundamento? Bom, em geral vocês vão encontrar na doutrina que tem como fundamento do consentimento do ofendido a extinção da punibilidade na sua modalidade renúncia. Porque diz assim, ó, pela renúncia, ou seja, a punibilidade é extinta, pela renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação privada. E nós vamos ver mais adiante que a regra geral dos crimes contra a honra é de ação penal privada. Então aqueles que nós vamos ser cuidados por ação penal privada, cabe o consentimento do ofendido. Porque veja, oh meu Deus, essas motocicletas, se há discricionariedade, né? Ou seja, se a própria lei faculta o indivíduo renunciar ou não o direito de queixa, então isso significa que ele pode disponibilizar ou não o bem jurídico honra. Né? Então pode aí ter ou não a honra como bem disponível. Tá? Então vai depender da ação penal, que em regra é ação penal privada. Em regra é ação penal privada, como nós vamos ver. Então, bom, aqui é o seguinte. Existe crime contra a honra em leis especiais? Eu vou trazer para vocês aqui, isso já vai ficar no material. Sim, nós vamos encontrar crimes contra a honra em leis especiais. Então, olha, no Código Brasileiro de Telecomunicações,
No Código Eleitoral, nós temos crimes contra a honra ali dentro do período eleitoral, dentro da disputa eleitoral, né? Enfim, nós temos no Código Penal Militar, a honra aí dos militares, né? E nós temos também na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, nós encontramos crime especial contra a honra. Então, Código Brasileiro de Telecomunicações, Código Eleitoral, Código Penal Militar, Lei de Segurança Nacional. Então nós temos aí tipos específicos, tipos especializados dentro dessas leis que cuidam aí de crimes contra a honra nessas situações específicas, tá? Bom, vamos ver quais são os meios de execução. Tudo isso, veja só, estou fazendo toda uma introdução aí geral, cabe para a gente analisar todos os crimes. Então, meios de execução. Nós podemos ter aí o crime de contra a honra sendo praticado por meio de palavras, seja ela escrita ou oral. Então eu posso escrever, né? Mandar um e-mail, mandar uma carta caluniosa, difamatória, injuriosa, e também eu posso caluniar, difamar, injuriar alguém através das palavras aí expressadas de maneira oral, né? Nós também temos aí a possibilidade de injuriar alguém através de gestos e por meios simbólicos, né? Então, só volta aqui para mim rapidinho. Então, eu posso, através de gestual, né, ofender a calúnia, ofender a honra de alguém, né? Atentar contra a reputação, atentar contra a dignidade e o decoro, ou até mesmo imputar falsamente um crime, como nós vamos ver que é a calúnia, para alguém utilizando aí gestual, utilizando simbologia, né? Então isso é possível. A gente tem hoje aí, principalmente no WhatsApp, no Facebook, enfim, nós temos aqueles emojis, né, que são aquelas carinhas. Aquilo ali são símbolos e de repente eu posso sim ofender a honra de alguém utilizando desse instrumento, né? Não só palavras verbalizadas escritas, mas também gestual e até meio simbólico, tá? Então volta aí a lousa para vocês, né? Seguindo aí, que mais que a gente tem, né? Dentro aí dos crimes contra a honra a gente precisa ver a questão da imunidade parlamentar, né? Lá no segundo ano, lá quando a gente estuda a teoria geral da lei penal, né? Normalmente no segundo ano, tem faculdade que é no primeiro ano, a teoria geral da lei penal, existe uma parte que se trata o quê? Da lei penal quanto às pessoas, né? Como é que se aplica a lei penal aí e se fala da imunidade tanto diplomática quanto a parlamentar, né? Mas aqui o que interessa pra gente é a questão dos crimes contra a honra relacionados à imunidade parlamentar, dos parlamentares federais, dos parlamentares estaduais e dos parlamentares municipais. Tudo isso previsto na Constituição Federal, nos dispositivos específicos aí, né? E aí nós temos toda a questão de simetria, né? Então, os parlamentares eles são imunes normalmente em razão das palavras, opiniões e votos. Então, volta para cá. É possível que no debate, no calor da discussão política, o camarada sobe lá na tribuna e faz o discurso, dependendo da ideologia política ou dependendo do partido, da visão política, da visão de mundo política de cada parlamentar, pode ser. E a gente está vendo isso muito hoje em dia, tanto em rede social como nos próprios debates lá, né, no Congresso Nacional, principalmente no Congresso, que os eventos são transmitidos. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também, temos visto algumas situações aí desagradáveis. O que acontece? Na disputa, no embate político, né, o parlamentar, o parlar é essa função básica, né? Vai lá argumentar, porque a democracia é o convívio dos contrários, é você expor ideias e muitas vezes é pelo convencimento que se forma a maioria, mas pode ser que durante esse debate, né, ocorram ofensas aí, né? Pode ser que aconteça. Mas o que acontece? Dentro das opiniões, palavras e votos, né, se aquilo estiver dentro do discurso político, não vai caracterizar, né, o crime contra a honra. Claro, isso vai depender da análise depois de um juiz. Né? Nós tivemos aí aquela questão super notória, né, de Bolsonaro contra Maria do Rosário, ele lá dando uma entrevista em razão de toda a discussão da redução da maioridade penal, aí ela invadiu a entrevista, na discussão entre os dois, ela o chamou de estuprador, aí ele virou, disse que ela não merecia ser estuprada, enfim, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e o juiz, o magistrado, vai analisar se naquele caso concreto houve ou não excesso, né, se está ou não amparado pela imunidade parlamentar. Então volta aí para mim, né,
Vamos voltar aí para a lousa, aliás, né? Voltar para a lousa. Então nós temos aí parlamentares federais, estaduais e municipais e os dispositivos, né, da Constituição Federal que prevêem aí a questão da imunidade, tá? Então, seguindo, vamos então para o primeiro crime, que é o crime de calúnia, né? Então vamos dar uma olhada aí na previsão legal, né? Lembrando que é a honra objetiva que é atacada aqui, ou seja, aquilo que pensam de mim. Então tá lá, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O determinado ali em amarelo fui eu que coloquei para facilitar o estudo de vocês, tá? Vocês vão entender já já por quê. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato, olha só, fato definido como crime. Fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga, ou seja, passa adiante. Apropala ou divulga, tá? É punível a calúnia contra os mortos. Então, olha só volta para cá, um minutinho. Então, caluniar alguém é imputar a conduta definida como crime. Imputar a alguém fato que constitui uma conduta que é definida como crime, né? que tem previsão, ou pelo menos há uma descrição legal daquela conduta como sendo um crime. Então, isso é caluniar. Tá? Então não é xingar, não. É dizer assim, olha, veja só, a lei fala fato, e eu coloquei determinado porque eu preciso circunscrever alguns elementos básicos do fato para caracterizar a calúnia. Né? Então, eu digo assim, olha, nossa pessoal, eu vi fulano ali na esquina, ali próximo ao campus, né, próximo ao curso, tal, ele estava na esquina, de camisa vermelha, mais ou menos 8 horas da manhã, entregando um pacote e pegando dinheiro. Veja, isso, em tese, constitui um fato definido como crime, que é o tráfico de drogas. Né? Ele estava entregando ali um pacote com uma substância suspeita, tal. Então, isso é tráfico de drogas. Então, veja, eu indiquei o lugar onde a pessoa estava, eu indiquei mais ou menos o horário, eu indiquei as circunstâncias, então é um fato determinado, né? Que é falso. A lei fala, né? Fato, imputar falsamente fato definido como crime. Então, a importância de se afirmar que esse fato é determinado, nós vamos ver em comparação com outros crimes. Então, o fato precisa ser determinado, o minimamente delineado. Né? Não pode dizer assim, fulano costuma praticar tráfico de drogas. Não, eu preciso indicar. Olha, hoje eu vi fulano na esquina, por volta de tal hora ali, entregando um pacote, recebendo dinheiro, muito suspeito, tal. Então você está imputando, né, um fato, imputando falsamente um fato definido como crime. Vamos voltar para a lousa. Né? Vamos voltar para a lousa aqui. Então, seguindo aí, ó, sujeito ativo, né? Quem é que pode praticar calúnia? O tipo penal não traz nenhuma qualidade especial do agente, então qualquer pessoa, salvo aquelas figuras que têm imunidade. Né? Então, quando a gente fala em qualquer pessoa, a gente tem que tirar aí, obviamente, desse espectro, aquelas figuras, como nós vimos aí, que têm imunidade. Né? E no caso da pessoa jurídica, né? O que prevalece é que a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo porque falta ela capacidade penal, tem toda a discussão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, existem 4 correntes, né? O STJ e o STF entendem que é possível a responsabilização criminal no caso de crimes ambientais, nos termos do artigo, se não me falha a memória, 225 da Constituição Federal, que remete aos crimes ambientais, e aí nós temos a Lei 9.605 de 98, que traz lá no seu artigo 3º a questão da pessoa jurídica. Mas, em geral, não, pois falta capacidade penal. Já no caso do advogado, e vocês vão estudar aí o Código de Ética Profissional, aliás, volta aqui para mim, rapidinho, deixa eu dar uma dica aí, Para quem vai fazer OAB, nossa, tem que conhecer a Lei 8.906 de 94. Por quê?
várias questões são tiradas dessa lei, que é o Código de Ética da Advocacia, né? As balizas gerais da atividade profissional da advocacia. E a prova da OAB costuma perguntar bastante essa lei. Né? Então você lendo uma lei, você memorizando, né, os dispositivos mais importantes, você consegue matar aí um número grande de questões que pode ser a diferença entre você ser aprovado ou não. Então só voltando para a lousa aqui, olha só. O que acontece? Olha só. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria e difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da atividade profissional. Vejam que a lei fala em injúria e difamação, mas não fala em calúnia. Né? Então, em tese, o Código de Ética dá proteção ao advogado com relação a difamação e injúria, mas não com relação à calúnia. E na questão dos inimputáveis, aí nós temos duas correntes. Né? O César Roberto Bittencourt, ele entende que os inimputáveis não podem ser sujeito ativo de calúnia, nem tampouco, e aí por outro lado o Damasio entende que pode. Então é uma dissidência doutrinária aí, isso acontece o tempo todo no direito. Né? Então vamos seguir mais um pouco. O que nós temos aí ainda então? Quem pode ser vítima da calúnia? Né? A lei também não especifica nenhuma qualidade especial do agente, então o sujeito passivo também é comum, pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo comum pode ser então qualquer pessoa, aqui nós não temos nenhuma questão importante assim, né? Lógico que nós temos uma questão. E a pessoa jurídica, será que ela pode ser vítima de calúnia? Então vamos parar para refletir. Eu disse que a calúnia atenta contra a honra objetiva. E a honra objetiva é aquilo que pensam de mim. Ah, Salim, mas então em tese, se é aquilo que pensam de mim, né, a pessoa jurídica também, né, a pessoa jurídica tem uma certa reputação. Mas aqui não é a questão da reputação simplesmente. Aqui é imputar à pessoa jurídica a prática de um fato definido como crime. Né? Então nós temos aí três correntes. E a que prevalece é aquela história do crime ambiental. A pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada penalmente, né? Então, mas ela não pratica crime. Isso aí é uma dissidência jurisprudencial e doutrinária enorme. Muita discussão, aliás, é um baita tema até para fazer do TCC. Mas o que acontece? Se a pessoa jurídica não tem capacidade ativa para praticar crime, então eu não posso imputar falsamente a ela algo que ela não tem capacidade de cometer. Né? Então, por isso que nós temos aí essa dissidência e essa discussão doutrinária e jurisprudencial. Tá? Temos então três correntes aí. Beleza? Seguindo. Menor inimputável pode ser caluniado? Será que o menor pode ser vítima? Né? Será que há alguma restrição para o menor ser vítima? Novamente, duas correntes. Olha só. O que é então caluniar? É imputar falsamente um fato definido como crime. Se a gente pensar do ponto de vista estrito, quem tem menos de 18 anos não pratica crime. Porém, existe uma corrente que diz o seguinte: caluniar é imputar fato definido, previsto como crime. A lei não fala em imputar crime, imputar fato definido como crime. E o ato infracional, ele é um fato definido como crime, só que a punição não é a pena, né? A punição é o que? Uma medida socioeducativa. Então o que acontece? Por ser um fato análogo a crime, eu posso sim imputar calúnia, eu posso praticar calúnia contra os inimputáveis segundo essa corrente, tá? E tem uma segunda corrente que diz que não, tá? Então temos aí uma dissidência jurisprudencial e doutrinária. Outra questãozinha com relação ao sujeito passivo. Ixi, questão da prostituta, né? Isso aí sempre aparece, né? Crimes sexuais. Ai, será que tem honra? Não tem honra? Então volta aqui para mim, rapidinho. Né? A questão da honorabilidade da pessoa que comercializa o próprio corpo, aí, que vende serviços sexuais. Né? Veja só, isso é estudado lá dentro dos crimes contra a dignidade sexual. Mas o que acontece? A prostituição no Brasil ela não é crime. O que é crime no Brasil é a exploração da prostituição. Você pode ter o quê?
valoração moral com relação a isso. Pode dizer, a prostituição é imoral, a prostituição é desonrosa, etc, etc. Mas não é crime. Né? Então a prostituição não é crime. Então o que nós temos aí, voltando para a nossa lousa, em termos de a questão aí da pessoa que se dedica ao comércio, né? A prestação de serviços sexuais. Aí são termos que vocês encontram na doutrina, né? O desonrado, o infame, o depravado, ele pode ser vítima de calúnia. Porque o que acontece? A calúnia é imputar um fato definido como crime. Não está ligado à reputação do indivíduo, que seria a partir de honorabilidade, né, depravação ou não. É a questão do fato definido como crime. Então, sim, né, pessoas que se dedicam ao comércio sexual aí, né, que prestam serviços sexuais, podem sim ser caluniados. Tá? Outra questão. Um morto pode ser vítima de calúnia? Vamos lá. Caluniar é imputar falsamente a conduta criminosa a alguém. Bom, aí a gente tem que ver o seguinte, né? Morto está morto. E tem outra coisa. Ele já, né, morreu. O que nós temos aí? Nós temos extinguir o direito à personalidade desse morto. Né? Então, olha só. O que prevalece na doutrina é que o morto não é vítima, e sim a calúnia contra os mortos, na verdade, atinge, né, a imagem que esse morto tem. E aí isso atinge a família do morto. Por isso que existe a questão aí da punibilidade da calúnia. Não porque ele pode se imputar a um fato definido como crime, né, a execução desse fato, mas sim porque quando você fala isso a respeito de um morto, você está atentando contra a memória desse morto. Né? E quem está ligado à memória dessa pessoa, a memória da pessoa que faleceu, é a família dela, que quer preservar essa memória. Então, por isso que tem a punição aí pelo crime de calúnia aos mortos. Autocalúnia. Será que me autodifamar, me autocaluniar é crime? Né? Será que autoimputação de fato definido como crime é crime? Né? Nós vamos ver aí. O que nós temos no ordenamento jurídico? Nós temos um tipo penal específico, né, que é o 341, que é autoacusação falsa. Então, ao acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Ou seja, não é que vai constituir um crime de calúnia do 138, mas sim, nós vamos ter aí o artigo 341, que é crime contra a administração pública na modalidade de administração da justiça, né? Que é uma matéria que está lá dentro, como eu falei, dos crimes contra a administração, especificamente a administração da justiça. Então, quem se auto-imputa fato definido como crime, ou fato criminoso, não está praticando calúnia, e sim a autoacusação falsa. Bom, calúnia contra o presidente da República. Calúnia contra o presidente da República. Aí nós vamos ter que ver o seguinte, né? O artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, claro, se você estiver imputando alguma situação relacionada à vida pessoal do presidente da República, aí você vai ter o artigo 138. Mas se a motivação for política, né, se a imputação do fato definido como crime tiver motivação política, né, aí sim nós temos a possibilidade aí de aplicação da Lei de Segurança Nacional. Eu tenho assistido alguns debates aí, né, alguns meses atrás, agora só estamos falando de coronavírus, mas deixa eu só voltar aqui para mim rapidinho. Né? Então eu tenho assistido alguns debates, aí chega lá, Vossa Excelência é ladrão, né? Você é um ladrão, você é isso, você... Enfim, né? Às vezes a pessoa está ali utilizando da sua imunidade parlamentar para ofender aí uma outra autoridade, uma pessoa comum, enfim. Isso em tese pode constituir sim crime de calúnia, como eu disse, a imunidade parlamentar ela não é uma blindagem contra a prática de crime. É possível sim que a corte possa entender que houve um excesso, que extrapolou os limites da imunidade ali, da discussão, do calor do debate. Se houver uma ofensa gratuita, né, isso pode sim caracterizar aí
o crime de calúnia. Então, voltando aí para a nossa lousa, né? Seguindo aí, então, calúnia contra o presidente, vimos aí. Seguindo, tipo objetivo, né? Então, a calúnia é crime de execução livre, né? A lei não traz nenhuma forma específica. Como nós vimos lá, pode ser por palavras, gestos e símbolos, né? Nós já vimos ali na parte geral palavras, gestos e símbolos, né? Inclusive, eu posso ter aí uma imputação que pode ser implícita ou explícita. Muitas vezes, a forma de imputar o fato definido como crime é subreptício, né? Aquela forma meio ali de lado, né? Não é muito clara, então é uma maneira implícita de imputar, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque quando se fala em calúnia, fala em fato definido como crime. Contravenção penal não é crime. Contravenção penal é modalidade de infração penal. Contravenção penal não é crime. Contravenção penal é modalidade de infração penal. Então, não cabe falar em calúnia quando se imputa a alguém a prática de contravenção penal. E sim, pode-se falar em difamação. Tá? Então, o difamador ele vai responder pelo caput, e nós vimos lá no início, né, quando nós fizemos a leitura do artigo 138, que tem ali um parágrafo falando de quem propala, espalha aí, né? Então nós temos essa figura aí, né, de quem propala e espalha. Bom, vamos ver então aí dentro ainda do tipo objetivo alguns requisitos. Imputar falsamente. Então, a imputação da conduta definida como crime é falso. Né? Não houve crime de verdade. Na verdade, não houve a realização do crime. E sim, né, uma imputação falsa. Aí, tá? Então, a imputação deve ser de um fato determinado, como eu já expliquei lá no início. Né? Eu tenho que circunscrever aí mais ou menos lugar, horário, modo de execução. Não pode ser uma coisa muito vaga, né? Tem que ter um mínimo de descrição aí, tá? E aí então nós temos a imputação de fato determinado e nós temos a falsidade da imputação, né? O que acontece aqui? A vítima ela precisa tomar conhecimento, né? Exige que qualquer pessoa na verdade, tome conhecimento, porque é honra objetiva, é aquilo que pensam de mim. Então, para que eu tenha a imputação falsa, eu preciso levar essa falsidade de imputação para terceiros, né? E, obviamente, eu tenho que ter aí a intenção, o dolo, o animus caluniandi, né? Porque se for um animus jocandi, a intenção de brincar, uma brincadeira, uma atribuição dessa aí, em tom de brincadeira entre amigos, tal, falta o dolo aí. Então eu tenho que ter o animus caluniandi, eu tenho que ter o propósito específico de caluniar. Então eu preciso ter o fato determinado que seja falso e a intenção, o animus caluniandi. Seguindo então, no parágrafo 1º, nós temos aí a determinação de propalar ou divulgar, ou seja, no caput é o próprio caluniador que vai responder. Agora, aquele que leva adiante, aquele que leva ao conhecimento de outras pessoas, né, propalando ou divulgando, ele também vai responder pelos crimes, pela pena, aliás, da calúnia. Né? Então, quando se fala em propalar, claro que você está levando a outras pessoas, mas dentro de um âmbito menor, mais restrito. Né? E quando se fala em divulgar, aí tem uma amplitude maior. Né? Se leva aí de uma maneira maior. Então, propalar, você tem um grupo de pessoas, ele está falando. Divulgar, por exemplo, você vai numa rádio, você vai numa rede social, né? E você tem condição de levar essa informação falsa a um número muito grande de pessoas. Né? Nós estamos vendo a era aí da fake news e dependendo do que está escrito ali pode constituir aí uma falsa imputação de crime, né? Então não se exige que um número indeterminado de pessoas tome conhecimento, quer dizer, pode ser um número determinado de pessoas. Aliás, na modalidade de caput não precisa ser um grande número não. E aqui o propalar e divulgar é só uma questão de abrangência, né?
Eu posso estar falando ali no pátio da faculdade para 10 pessoas, numa reunião de condomínio, enfim, né? Ou então eu estou usando um meio de difusão muito maior, como rádio, como redes sociais, enfim. Tá? E a calúnia contra os mortos aí, que nós de alguma forma já abordamos. Né? Então é a memória do morto que é protegida. Né? Então é a memória do morto que é protegida. E aí o que acontece é que a vítima acaba sendo a família que acaba sendo vítima dessa modalidade de calúnia. Né? Então, seguindo aí, olha só, a imputação deve ser falsa. E aí nós temos duas modalidades de imputação falsa. Né? Ou eu imputo um fato que nunca existiu, aquele fato nunca ocorreu, ou o fato ocorreu e eu atribuo a autoria de maneira indevida aí à vítima. Então, ou o fato nunca aconteceu, ou o fato nunca aconteceu, ou o fato aconteceu, mas ele foi praticado por uma outra pessoa e não por aquela que nós estamos imputando aí falsamente a autoria do crime. Elemento subjetivo, né? Como eu disse, nós temos que ter o animus caluniandi, ou seja, o dolo, né? O dolo de caluniar, a vontade livre e consciente dirigida a ofender a reputação alheia por meio de imputação falsa de crime. Vontade livre e consciência. Então, vejam só, é indispensável, né, que o caluniador ele tenha consciência que essa imputação é falsa. Né? Ele tem que saber que essa imputação é falsa. Né? Então, a gente fala aí no animus caluniandi, ou seja, a finalidade especial de caluniar. Animus caluniandi é a finalidade especial aí de caluniar. Tá? Seguindo então. Aí o que acontece? Eu coloquei para vocês, montei um quadro, né, para que a gente observe outros ânimos. Né? Então, ânimo jocante, que é o mais comum, a intenção de brincar, né, a intenção de aconselhar, a intenção de narrar, a intenção de criticar, a intenção de corrigir, né, e a intenção de se defender. Todos esses são ânimos, né, ou seja, motivações que o indivíduo pode ter e que não constituem crime de calúnia. Só constitui crime de calúnia o animus caluniandi, a intenção de fato de imputar falsamente, né, uma conduta definida como crime. Consumação e tentativa. Tá? Então vejam só, volta aqui para mim. Se eu estou falando, né, se nós vimos no começo que a honra atacada aqui é a objetiva, então o que acontece? Só vou ter a consumação, e a honra objetiva é aquilo que pensam de mim, né, lembra no início? Só vou ter consumação quando terceiros tomarem ciência desse fato falsamente imputado. Então, honra objetiva é o que pensam de mim, consumação quando terceiros tomam conhecimento dessa situação imputada aí, tá? Então, no momento que terceiros tomam consciência, né, da imputação. Legal? Agora, não se exige para a consumação do crime um efetivo dano à reputação. Por isso que a doutrina classifica como crime formal. Se somente a pessoa ofendida toma conhecimento dessa imputação falsa, nós não vamos ter aí a consumação da calúnia. Por quê? Porque a calúnia atinge reputação, e reputação é o que pensam de mim. Honra objetiva é o que pensam de mim. E a tentativa? Bom, a doutrina admite aí a tentativa quando ela é praticada na modalidade escrita, né? Porque na modalidade verbal é muito complicado de você interromper a execução. Agora, na modalidade escrita, né, esse texto, esse telegrama, esse e-mail, enfim, a carta, ela pode ser interceptada. Então aí caberia a tentativa. Tá? Mas essa é uma discussão também que vocês vão encontrar na doutrina. Em geral, o que se fala é somente na modalidade escrita cabe tentativa. Exceção da verdade. O que significa isso? Ora, caluniar alguém é imputar fato definido como crime, imputar falsamente. Aí alguém faz a imputação e é processado pelo crime de calúnia.
você pode, né, aquela pessoa, o caluniador, ele pode apresentar a exceção da verdade, ou seja, ele vai provar que aquilo que ele falou é verdade. Ele vai provar a veracidade do fato. Então vamos lá. A imputa falsamente o fato definido como crime contra B. Aí B entra com um processo contra A. Nesse processo, né, pelo crime de calúnia contra A pode apresentar a exceção da verdade. Ele pode apresentar prova da veracidade do fato. Então, é uma forma de defesa indireta, né? Então, como eu acabei de explicar aí, é uma forma de defesa indireta na qual aquele que apontou, aquele que afirmou o fato definido como crime, ele vai ter a possibilidade, uma vez processado, de provar que ele estava falando a verdade, né? Que a imputação é verdadeira e que, na verdade, não houve calúnia, né? Então, o que se coloca aí na doutrina é que essa exceção da verdade ela não exclui a tipicidade ou a ilicitude. Não exclui a tipicidade ou a ilicitude. Por quê? Porque houve imputação de fato verdadeiro, que não pode ser considerado típico, né? Então não posso dizer que houve calúnia se eu disse, né, que alguém praticou um crime e aquilo aconteceu realmente, a pessoa praticou o crime. Então eu tenho que demonstrar a verdade dessa afirmação, que realmente a pessoa praticou o crime. Então vamos ver. A exceção da verdade é admitida salvo em alguns casos. A primeira exceção é se constituído o fato imputado o crime de ação penal privada, então A vai caluniar B, né, vai imputar a B um crime que é processado por ação penal privada, né? O ofendido, então vamos lá. Se constituído o fato imputado o crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. E aí eu coloco todo um exemplo aí para vocês, né, que é justamente isso. O A imputa a B um crime, imputa falsamente, né, ele diz, olha, fulano praticou um crime que é cuidado por ação penal privada, como por exemplo o exercício arbitrário das próprias razões. Tá? Então ele diz o seguinte, ó, que B praticou contra C o exercício arbitrário das próprias razões. E o exercício arbitrário das próprias razões é um crime processado por ação penal privada. Aí B vai e ajuiza uma queixa-crime, ou seja, processa A pelo crime de calúnia, né? Será que A, nessa situação, quando ele for processado pelo crime de calúnia, ele pode apresentar a exceção da verdade? Ou seja, ele pode provar que B, de fato, praticou, que B, de fato, praticou o exercício arbitrário das próprias razões contra C? Será que A pode alegar essa exceção da verdade? Então, o que o texto de lei diz é o seguinte, que se não houve sentença, né, se B não foi condenado por sentença irrecorrível, né, o A não pode apresentar a exceção da verdade. Por quê? Porque o crime que teria sido praticado por B é um crime de ação penal privada. Então somente C poderia manejar essa ação penal privada contra B. Então se A apresenta a exceção da verdade, nós vamos estar retirando de C a possibilidade dele decidir se ele quer ou não processar B. Então, neste caso, a lei aqui, né, essa cadeia, né, de crimes contra a honra, né, A imputando a B a prática de um crime, cadeia de crimes contra a honra não, cadeia de crimes processados por ação penal privada. Então A imputa a B um crime que é processado por ação penal privada praticado contra C. Né? Como o C tem o direito de decidir, o que é ação penal privada, pessoal? É quando eu tenho o direito de decidir se eu quero ou não passar pelo processo, né? Que é o chamado de streptus iudice, ou seja, o escândalo processual. Streptus iudice é o escândalo processual. A razão da ação penal privada, vem aqui para mim, para vocês descansarem um pouco da lousa, a razão da ação penal privada é dar à vítima a possibilidade de decidir se ela quer ou não passar pelo o escândalo público aí do processo, né? Isso antigamente estava muito ligado aos crimes sexuais, onde a mulher ela tinha que manejar a ação penal privada porque ela decidia se ela queria ou não passar por aquilo, né? Então, streptus iudice. Legal? Vamos voltar então para a lousa. Então, nessa primeira possibilidade aí, não cabe exceção da verdade. Não cabe exceção da verdade. Tá?
Bom, segunda possibilidade, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no artigo 141, inciso 1º, ou seja, também não cabe exceção da verdade contra presidente e chefes de governo estrangeiro. Aí tem toda uma questão política, diplomática, né? Quando imputado a essas figuras, não vai caber aí exceção da verdade, em razão da proteção do cargo. Então não é a proteção da pessoa física que está ali, mas sim do cargo. Também não cabe exceção da verdade se o crime imputado, embora de ação pública, embora processado por ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Né? Bom, se já houve absolvição, nós não vamos ficar ali possibilitando que essa pessoa seja exposta por uma exceção da verdade. Né? Então, se já houve decisão absolvendo, não tem razão de se autorizar a exceção da verdade, trazendo de novo, né, à baila esse crime que já foi processado, julgado e eventualmente aí, né, e o indivíduo foi absolvido por sentença. Você vai ficar exumando situações que já estão definidas, né? Ficar exumando situações que estão definidas. Bom, a exceção da verdade e o foro por prerrogativa de função, né? Então vamos imaginar que existe a possibilidade aí que uma das pessoas que a pessoa envolvida nessa situação, né, de calúnia seja alguém com foro por prerrogativa de função. Aí o artigo 85 do Código de Processo Penal diz o seguinte, olha, nos processos por crime contra a honra em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais de apelação, aquele ou a estes caberá o julgamento quando oposta e admitida a exceção da verdade. E aí nós temos uma súmula, a 396, para a ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho de função pública, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que já tenha cessado o exercício funcional do ofendido. Então, vejam só, havendo aí o envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função, né, a exceção da verdade tem que ser oposta lá, né, no foro competente para julgar essas pessoas. Tá? Exceção de notoriedade. Né? O que é a notoriedade? É quando eu tenho um fato que é amplamente divulgado, que todo mundo tem conhecimento dele. Então, o Código de Processo Penal, ele prevê essa possibilidade. Né? Como no caso, eu coloquei aqui, né, o impeachment do Collor, mas nós temos mais recentemente o impeachment da ex-presidente Dilma, nós temos a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, de tantos políticos. Então, são fatos notórios, são fatos que foram amplamente divulgados aí na mídia. Então, eu chegar e falar assim, sei lá, é só um exemplo, né? Lula, você é corrupto, né? Ou Lula praticou o ato de corrupção assim, lá do triplex e tal. Esse fato já está julgado, né? Tem condenação em primeira, tem condenação em segunda instância, né? Então, é um fato notório. Então, tá aí a questão da exceção de notoriedade, tá? Peguei esse exemplo simplesmente em razão da grande, né, da imensa notoriedade dessa situação que eu acabei de narrar. Seguindo, então, calúnia e o exercício da advocacia. Como eu já falei lá no início, né, o Código de Ética Profissional da Advocacia, ele não prevê imunidade com relação à calúnia, só com relação à difamação e injúria. Tá? Só com relação à difamação e injúria. Mas, né, pode ser que ali na defesa da causa ocorram excessos de linguagem, no calor ali da situação. Então, tudo isso tem que ser analisado com parcimônia, com ponderação, mas de fato o Código de Ética Profissional não prevê imunidade aí para os advogados no que diz respeito à calúnia. Né? Então, vamos passar aí para o nosso segundo crime, que é a difamação. É o crime de difamação. Tá? Veja só, difamação também nós estamos falando o quê? De reputação, e é até mais fácil fazer um mnemônico aí, né? Difamação, reputação, difamação, reputação. Então, a difamação está ligada à honra objetiva,
Se é honra objetiva, é aquilo que pensam de mim. Então, olha só. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ou seja, aquilo que pensam de mim. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? Então, para ficar fixo, honra objetiva é aquilo que pensam de mim, é a minha reputação, tá? Seguindo aí. Quem pode praticar o crime? Olhando, vamos olhar aqui, ó. Traz alguma qualidade especial do agente? Não. Não traz qualidade especial do agente. Então, o que nós temos? Nós temos aí a honra, nós temos a possibilidade, então, de crime comum no sujeito ativo, né? É crime comum, qualquer pessoa pode praticar, não há nenhuma restrição, a não ser aquelas pessoas que têm imunidade, né? Então, os parlamentares federais, estaduais, municipais, etc. A questão, novamente, da pessoa jurídica, né? Será que a pessoa jurídica pode cometer o crime de difamação, né? Não, a pessoa jurídica não pode cometer o crime de difamação porque ela não tem capacidade penal, né? Opa, agora aqui o advogado, aí nós temos a previsão expressa na Lei 9.606 de 94. Eu já havia mostrado para vocês anteriormente aí, a difamação, ela está prevista, né? A imunidade quanto à difamação está prevista aí no Código de Ética, artigo 7º, parágrafo 2º do Código de Ética Profissional dos Advogados. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis, qualquer manifestação de sua parte no exercício da atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Então, tem aí essa imunidade, né, prevista. Vítima. Qualquer pessoa pode ser vítima de difamação, e agora aqui, inclusive a pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica tem reputação, né? A gente pensa na Google, a gente pensa na Microsoft, a gente pensa na Coca-Cola, Tesla, na GM, enfim. Quando nós pensamos numa PJ dessa, essas empresas gozam de reputação, né? Sobretudo diante dos seus consumidores. Então, é possível sim a difamação de pessoa jurídica. É possível a difamação de pessoa jurídica. Tá? Isso é o que a doutrina moderna prega, mas existe, né, o Mirabete, o Nelson Hungria, eles já são mais restritivos quanto à possibilidade da pessoa jurídica aí ser vítima, né, da difamação. Mas modernamente, aquilo que se estuda de maneira mais atual é sim possível a difamação de pessoa jurídica, tá? Jurídica. Não há possibilidade de difamação dos mortos, mas havia uma previsão na lei de imprensa, essa lei de imprensa nós vamos ver mais adiante, ela foi considerada inconstitucional por uma ação de descumprimento de preceito fundamental, se não me engano, número 130, e ela foi considerada inconstitucional, então não cabe mais essa questão da difamação aí dos mortos. Imputar a alguém fato desonroso, ofensivo à reputação, né? Pouco importando se ele é verdadeiro ou falso. Aqui na difamação não importa. O que importa é que é fato. Se é fato, é um fato determinado. Né? Não vamos falar vagamente. Fulano é um toscão, fulano é gado. Não, aí nós estamos falando de maneira genérica. Tá? Mas eu posso dizer que determinada pessoa, no determinado dia, chegou completamente bêbado, vomitado, com a cueca no meio da canela, né? Então, aí veja só, eu estou atentando contra, né? Volta aqui para mim, vejam só. Então, olha só, a difamação não é a imputação de fato definido como crime, mas é a imputação de um fato desonroso, né? Aquilo que atenta contra a reputação da pessoa, aquilo que pensam de mim. Então, se um vizinho começa a espalhar do Radegondes, que Radegondes, ele costuma chegar bebão, vomitado, cueca no meio da canela, etc., os vizinhos começam a olhar para aquela pessoa de maneira diferente. Então existe uma ofensa à honra objetiva, aquilo que pensam dele. Tá? Então, pouco importa se isso é falso ou verdadeiro. Acontece que você está
atacando a imagem que essa pessoa tem perante aquele coletivo que ele está inserido, seja na empresa que ele trabalha, seja na vizinhança, seja no curso que ele faz, na faculdade, enfim, né, nos ambientes que ele costuma frequentar. Então vamos voltar para cá. Volta, né, voltando para a lousa. Então a gente tem aí essa história, né? Eu dei um exemplo aí, ó. A diz que B foi trabalhar embriagado semana passada. Isso constitui difamação, porque você está atentando aí, né? Você está atentando contra a reputação desse indivíduo. Veja, ele foi trabalhar semana passada. Eu estou imputando um fato determinado. Por quê? Se a imputação for vaga, imprecisa, indefinida, aí isso constitui injúria e não difamação, né? Então dizer que alguém anda cometendo crime, dizer que alguém, fulano vive embriagado, aí você está no campo da injúria, tá? E não da difamação. A difamação exige a imputação de fato determinado, tá? Seguindo então, reputação, né? Quando a gente está falando aí, ó lá, é estima moral, intelectual, ou seja, é a honra objetiva, é a estima moral, intelectual, profissional que você tem e que os outros te enxergam assim. Não é dignidade e decoro, que aí é injúria. Nós vamos ver, já vimos isso, vamos ver mais adiante. Legal? Então, seguindo aí. Então, pouco importa se a imputação é falsa, né? E falar de contravenção penal, né? Aí sim nós estamos falando de difamação e não de calúnia, né? Como nós vimos lá, porque a contravenção penal, ela é uma modalidade de infração penal, não é crime. Então, se eu digo que alguém praticou contravenção penal, na verdade eu estou difamando essa pessoa. Elemento subjetivo aí da difamação, tá? Elemento subjetivo da difamação. Dolo é a vontade livre e consciente dirigida a agredir, a denegrir a reputação de alguém. Vontade livre e consciente dirigida a denegrir a reputação de alguém, tá? Então, perdão, aqui é indiferente que o sujeito, né, ativo, ele tenha consciência dessa circunstância. Pouco importa se ele sabe que o fato é verdadeiro ou falso, né? O que importa é que ele vai de fato agir com ânimos difamante e vai acabar atentando contra a reputação de alguém. Então, exige-se aí a finalidade especial de atentar contra a reputação, pouco importando se o fato é falso ou verdadeiro, né? Falso ou verdadeiro. Beleza? Então, por exemplo, fulano usou palavra de baixo calão, né? Isso não é suficiente, né? Você é um FDP, isso não é suficiente, né? O xingamento ali não é suficiente, dependendo do tipo de palavra, para caracterizar aí a difamação, tá? Pode até ir para o âmbito da injúria. Quando que o crime de difamação se consuma? Quando que o crime de difamação se consuma? Ele ofende a honra objetiva, então ele se consuma quando terceiros tomam consciência. Se a honra objetiva é aquilo que eu penso de mim, ele só vai se consumar quando terceiros tiverem contato com essa afirmação, tá? Com a afirmação desonrosa. É possível a tentativa? Novamente, aquela história, modalidade escrita, sim, né? Porque se for verbal, aí o crime é unissubsistente, eu não tenho como fracionar a execução. Se não tem como fracionar a execução, não vai caber tentativa. Agora, quando eu tenho como fracionar os atos de execução, aí sim o crime é plurissubsistente e aí eu vou ter aí a tentativa, tá? Então, se for escrita, a doutrina aceita a tentativa. Se for difamação verbal, não cabe tentativa, né? Cabe exceção da verdade no caso de difamação. A lei diz que somente no caso de funcionário público e se for relacionado ao exercício da profissão. Então, só vai caber aí difamação, né? A exceção da verdade, perdão, no caso da difamação, se for funcionário público no exercício da profissão. Funcionário público em relacionado ao exercício da profissão. Cabe exceção da verdade no caso de difamação contra o presidente da República? Quer dizer, posso provar a verdade contra o presidente da República? Não.
a exposição de motivos, né, o artigo 49 diz que não cabe, eu não posso apresentar exceção da verdade com relação ao presidente da República. Está previsto na exposição de motivos do Código Penal, artigo item 49. Exceção de notoriedade, né? Será que cabe aqui? Né? Então, o que acontece? Parte da doutrina diz que sim, porque como a exceção de notoriedade está ligada a fato imputado e a difamação e imputação de fato determinado, então caberia sim a exceção de notoriedade. Mas o César Roberto Bittencourt, ele traz aí 3 argumentos de que não seria cabível a exceção de notoriedade no caso da difamação. Tá? Então, deem uma lidinha aí, enquanto eu tomo uma água, nesses 3 argumentos do Bittencourt. Mas, em geral, a doutrina aceita em razão da especificação de fato imputado, né, que está previsto lá na exceção de notoriedade, artigo 523 do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. E o crime de injúria. O crime de injúria. O crime de injúria nós vamos deixar para uma segunda etapa da aula, né, porque senão a gente vai estender demais, vai ficar muito longo e eu vou interromper por aqui e a gente estuda a injúria numa segunda aula. Legal? Então deixa eu só voltar para cá, né, a gente estuda aí, a gente continua o conteúdo numa outra aula. Obrigado por enquanto, a gente já se vê na próxima etapa aí do vídeo, né, numa próxima aula. Grande abraço aí para vocês e bons estudos. Se gostou, se inscreve, compartilha, dá joinha, comenta por favor no canal, me ajuda, divulga o canal aí, porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais estímulo, né, para poder produzir o conteúdo, e aí a gente vai trabalhando isso tudo, né? Eu pretendo mais adiante produzir conteúdos com duração menor, né, que fica menos cansativo aí para quem está assistindo, beleza? Um abraço a todos.